Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. O pastor não estará conosco esta noite, né? Mas a irmã Marinei, ele não está bem, ele deu um problema no ombro e sentiu muita dor durante a noite e não estará conosco hoje. Mas vamos orar pela vida dele, né? Para que o Senhor o recupere, possa melhorar. E vamos aproveitar esse momento e ler a porção da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 13, verso 20. Provérbios 16, o verso 1. Durante o mês de outubro, nós tivemos leitura de Provérbios. Não sei se os irmãos acompanharam no grupo da igreja. São ensinamentos que jamais perdem sua qualidade, né? Provérbios nos ensina muito. E não podemos deixar de ouvir ou ler, né? A porção da palavra do Senhor. E vamos aproveitar esse momento, né, e ler. Eu gostaria que os irmãos, aqueles que puderem, fiquem à vontade para se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Provérbios 13, o verso 20. E Provérbios 16, o verso 1. O 16? Desculpa, irmãos, é o 15, verso 3. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Tem um provérbio, né, que diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas o provérbio nada mais é o ditado nada mais é do que um provérbio, né, da palavra do Senhor, que nos diz que com quem você vai andar. Você andando com sábios, você será um deles. Mas se você é companheiro dos insensatos, se tornará mau. Então nós devemos tomar muito cuidado com quem nós andamos. Principalmente os jovens, né? Que são às vezes levados a muitas ondas. Também as crianças, mas temos a proteção dos pais, né? Porque os pais estão aí sempre orientando. Mas os jovens, a partir do momento que eles atingem a maioridade, eles acham que tudo bem, agora eu posso agir por mim mesmo. Nada disso, né? Nós não vamos deixar de ser filhos jamais. Então vamos buscar os ensinamentos do Senhor, na palavra do Senhor. Anda com sábios. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O 15, verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Às vezes nós pensamos que o Senhor está alheio a tudo o que está acontecendo. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe das minúcias, né, das mais raras situações. Ele conhece todas elas. Ele contempla os bons e os maus. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas não estão vendo o que estamos fazendo. Mas Deus tudo vê. Vamos procurar andar no temor ao Senhor. Caminhar nossa vida debaixo do cuidado do Senhor. Para que sejamos servos irrepreensíveis. Para quando o Senhor voltar, Ele nos acha aprovados. Nos achará, né, aprovados. Nós devemos viver aqui a vida cristã, almejando a eternidade. Então o Senhor contempla os bons e os maus.
Ele vê todas as coisas. Vamos orar neste momento. Eu gostaria de pedir o irmão Marcos que orasse para a gente. Vamos lembrar aí do pastor que está com problema, né? Saúde. Vamos também lembrar das nossas eleições, que está uma semana, né? Para que o Senhor nos oriente na escolha. Vamos lembrar também de orar pela pandemia. Ela continua, né? Mas que o Senhor esteja cuidando de nós, nos protegendo e nos guardando. Que essa situação se resolva o mais breve possível. Possamos retomar nossa vida normal, né? E muitas vezes a gente evita de visitar por causa das aglomerações. Mas a gente tem visto que parece que já está voltando tudo ao normal, né? Pelo menos é o que a gente vê. Nós temos que tomar cuidado, devemos ser zelosos ainda. Cuidadosos. Vamos orar para que o Senhor guarde essas pessoas que estão infectadas, recupere-as. Vamos orar pelos profissionais da saúde, que o Senhor os guarde e os proteja todo o tempo. Irmão, ora, por favor. Podeis assentar, irmãos. Eu gostaria de formar a igreja que domingo que vem nós teremos uma assembleia extraordinária, mas é um assunto só, é muito rápido. Os irmãos puderem estar presentes, nós vamos, o pastor mandou avisar que a recomendação do Brendo para o seminário, e nós teremos essa assembleia no domingo que vem. Vamos orar por isso, né? Que seja cada dia latente esse compromisso, que o Senhor possa estar usando ele, né? E firmando o coração dele cada dia mais essa vocação, né? Que Deus abençoe. Vamos orar por isso. Eu gostaria de passar a palavra para o Brendo. Nós vamos ter um momento missionário agora. Graça e paz. Amém. Nosso momento missionário de hoje, mais uma vez, tradicionalmente, vamos assistir mais um pequeno vídeo sobre um projeto batista feito em São Paulo. Alguns dos irmãos já devem ter conhecimento dele, que é chamado Cristolândia. É um projeto feito na Cracolândia, para recuperação de dependentes químicos. Vamos lá? Lucas Menezes é formado em medicina e sonhava salvar vidas na Amazônia. Maria Luísa almejava ser uma grande arquiteta. Regina Mello esperava casar e construir uma família, enquanto Bruno desejava apenas realizar suas refeições diariamente. Histórias tão diferentes se encontram em um mesmo lugar cheio de esperança. Em 2009, é inaugurada em meio à maior Cracolândia do Brasil a primeira unidade da Cristolândia. Milhares de pessoas que antes estavam destinadas para a morte começam agora a experimentar compaixão e graça em forma de cuidado, roupa, alimentação e o Evangelho de Cristo. O projeto se expandiu e hoje conta com 39 unidades em 10 estados do Brasil. Durante 10 anos tivemos o prazer de ver milhares de vidas resgatadas do vício, como a irmã Silvia Regina, que viveu 14 anos na Cracolândia e hoje se prepara para concluir seu curso no Centro Integrado de Educação e Missões. O casal Lodemir e Eliene, que antes dormiam nas ruas, vivem em uma casa abençoada. O Wellington Amorim, que passou fome para comprar drogas, hoje é pastor. Essas histórias representam um grande trabalho que tem sido realizado pela Cristolândia, mas ainda há muito para se fazer. Ainda existe o Lucas, a Maria Luísa, a Regina, o Bruno e milhões de outros que procuram uma salvação daquilo que os prende. E somente com sua oração, contribuição e participação podemos tornar real o sonho que eles têm em comum, se libertar das drogas. Eles contam com você, nós contamos com você para continuar transformando as Cracolândias do Brasil em Cristolândias.
Pai querido, no nome de Jesus nós oramos a Ti, agradecidos pela Sua palavra, agradecidos porque o Senhor teve compaixão de nós e enviou o Seu Filho a esse mundo caído, perdido, para nos resgatar. Muito obrigado, ó Deus, porque existe esperança para nós. Ó Deus, que o Senhor continue levantando pessoas para levar a Sua palavra aos perdidos. Nós oramos pelo projeto Cristolândia, para que o Senhor esteja cada vez abençoando e fazendo crescer essa obra, ó Deus. Nós, Igreja Batista de Goiatuba, oramos em nome de Jesus por isso. Amém. Amém? Aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor neste momento.
que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar. Este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, tu que estás assentado sobre os querubins, tu estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar. Enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida,
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Graças e paz a todos. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez poder ter a responsabilidade de tentar trazer um pouco da mensagem e que Deus possa nos abençoar com a continuidade desse tipo de louvor, né? Nós vamos agora pensar um pouco e nós vamos ler inicialmente Salmos 121, verso 1. Um texto bastante conhecido, bastante lido, e será a nossa iniciação na mensagem de hoje.
Muitos sabem esse texto de cor, salteado, com as palavras contadas em várias versões. Mas o salmista diz: elevo os olhos para os montes. E pergunta, né? De onde me virá o socorro? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua graça e misericórdia, queremos colocar diante de Ti nosso coração, nossa mente, e que possamos realmente ser instrumentos Teus para receber, para transmitir e para implantar a mensagem nos corações. Tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Continua conosco. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em várias ocasiões, esse texto é usado para muitas mensagens. Mensagem de clamor, mensagem de vitória, mensagem que, em momento difícil, as pessoas então entendem que precisam de um socorro. E nós podemos até dizer que nós podemos falar sobre gritos de socorro. É muito comum você perceber hoje nas mensagens, nas reportagens da televisão, com alguma frequência, diante de grandes desastres naturais, de pessoas que, estando numa situação difícil, presa debaixo de escombros, eles gritam por socorro. Várias pessoas são chamadas para buscar pessoas em perigo, que estejam numa situação de risco e que estejam, de fato, clamando, necessitando por socorro. Nenhum de nós sabe verdadeiramente o sentido de pedir por socorro. Eu acredito que não há aqui ainda, né? Às vezes eu posso estar enganado, se tiver, alguém me perdoe. Mas nós não conhecemos, de fato, ainda o sentimento mais necessitado de socorro. Que eu saiba, nenhum de nós aqui esteve caído em um precipício. Que eu saiba, aqui também ninguém nunca passou por um terremoto. Que eu saiba, ninguém aqui também, ainda não sei, né? Pode ser que sim, que é um caso mais comum, tenha ficado preso entre ferragens de um carro, bastante ferido, consciente, sabendo da sua situação de extremo perigo, de perda de vida, né? E pedir por socorro. Se tem alguém aqui desse jeito, que já passou por isso, sabe o que é, de fato, precisar de socorro. E nós vamos falar hoje sobre um grito de socorro. Né? Então, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, ele já de pronto, ele já informa, né, qual é o socorro dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez também a terra. E eu quero que os irmãos se sintam agora debaixo de um terremoto, soterrados sob escombros, presos por grandes barreiras que não podem ser transpostas, que não podem ser retiradas, a não ser com a ajuda de quem pode ajudar. A mensagem de hoje, ela tem por base um texto que foi escrito em 2012, numa página de uma revista que se dedica aos temas bíblicos, e conta aqui um tal de Eugene Peterson, aos 80 anos naquela época, em 2012, professor de teologia da espiritualidade no Regent College em Vancouver, Canadá, que é autor de vários livros e que tem uma paráfrase contemporânea da Bíblia que fala a
nessa mensagem que ele transmite, além de confessar que vive o tempo todo no limiar da derrota, no ponto mais profundo de necessidade de socorro, ele é honesto suficientemente para acrescentar: coloco todos os dias o amor em risco. Não há nada em que eu seja pior do que amar. E diz mais: saio-me muito melhor na competição do que no amor. Sou muito melhor em responder a meus instintos e ambições de ir na frente e deixar a minha marca do que entender como amar meu semelhante. E mais, estou treinado e preparado em habilidades egoístas e em fazer coisas à minha maneira. Quando nós temos a orientação de Cristo para 2 grandes mandamentos, ele foca justamente nisso. O primeiro deles é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, né? Amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes nós não somos capazes, ou nós fugimos das oportunidades, ou nós não temos nos atentado para o fato de que é preciso entender que nós temos reagido mal às oportunidades de amar. Nós reagimos muitas vezes de forma egoísta, e ser egoísta não é nem amar a si mesmo, porque não é uma forma adequada de se colocar diante das dificuldades da vida. Ok. Por causa desse tipo de risco e de muitos outros que podem variar bastante de uma pessoa para outra, não há quem não precise fazer orações daquelas que fazemos normalmente. Sempre que nós oramos, a maioria das vezes, nós temos a ideia de que precisamos pedir a Deus, agradecer a Deus. Nós agradecemos pelas oportunidades, pelo trabalho, pelo alimento, e nós pedimos a Deus pelo nosso trabalho, nós pedimos a Deus por nossa família, nós pedimos a Deus por nossa igreja, pelo nosso pastor, pelo nosso estado, nosso município, pelos enfermos, pelos missionários, o que não é errado. Mas precisamos então, muitas vezes, entender que estamos precisando de fato gritar por socorro. Grito de socorro, orações precisas e até mesmo orações radicais. Quando nós falamos em radical, muitas vezes nós vinculamos essa palavra aos esportes radicais, são tidos como radicais, ok? Mas radical nada mais é daquilo que ultrapassa a aparência de fato e chega à essência, de buscar a raiz, a causa, né? Aonde nós estamos firmados. Falando em raiz, quando nós percebemos uma árvore bonita, cheia de vida e de frutos, nós vemos aquilo que está do lado de fora. Nós vemos aquilo que a vista consegue ver acima do chão. Mas se aquela árvore está bonita, de folhas verdes, viçosa e cheia de frutos, é porque alguma coisa dentro do chão que nós não vemos está sustentando a vida daquela árvore. Então, radical, nós podemos dizer então que se envolve a questão da essência. Uma nação radical acerca de nós mesmos não se limita de tratar comportamentos, né? Mas vai à fonte deles. Por que nós, muitas vezes, nos comportamos de determinada maneira? Precisamos saber a causa disso. Muitas vezes, quando alguém tem uma doença, uma dor, o pastor está sentindo dor, né? Então ele vai ao médico, e o médico muitas vezes passa um remédio para tratar o quê? Tratar a dor. Mas e a causa da dor? Né? Qual é o tratamento para ele? A orar por você. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso.
devemos orar com radicalidade, para descobrir de fato o que nos move, descobrir de fato o que causa, o que move, o que provoca em nós as nossas reações. Precisamos sentir muitas vezes a miséria da carne. Lamente, né? Chore, padeça pela incômoda presença residual do pecado nos membros do corpo. E aí então nós precisamos pedir, gritar o socorro, gemer, suplicar, implorar, gritar, né? Por livramento. Muitas vezes, quando nós lemos o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É, na maioria das vezes, relacionada a alguma necessidade de saúde, ou econômica, ou qualquer outra questão do nosso relacionamento. Mas nós precisamos entender que nós somos o nosso maior motivo de pedir livramento. O que nós somos de fato? E o que é que nós somos? Nós estamos sempre cheios, sujeitos aí a impulsos pecaminosos, né? Que por vez estão presentes, por vez vão embora, por vez voltam de novo. Não se pode negar, nós não podemos subestimar essas forças que vivem em nós. Paulo muitas vezes falava isso por várias vezes nas cartas que ele escreveu às igrejas. Ele fala que nossa luta muitas vezes não é nem contra carne e sangue, mas contra coisas que nós não podemos ver e que muitas vezes nós sentimos. E há algumas advertências bíblicas que muitas vezes nós não somos tentados nem por Deus e nem por Satanás. A causa verdadeira, a raiz dos nossos sentimentos, das nossas ações, estão de fato na maldade que há em nosso coração e que nós estamos presos a isso. A soma dos acontecimentos muitas vezes podem nos levar ao dia mau. Efésios 6, 10 fala sobre a armadura de Deus que nós devemos vestir para resistir no dia mau. Todos nós temos capacidades que nos conduzem para o bem, né? E podem também nos conduzir para o mal. Somos potencialmente muito bons e potencialmente também muito maus. Somos capazes de realizar coisas incríveis, tanto de um lado quanto do outro. Temos coragem, muitas vezes, até de entregar nosso corpo para ser queimado em benefício do nome de Jesus. Mas também temos a capacidade de negar o nome dele em sua presença no momento em que talvez ele mais precisasse de nós, tanto para um lado quanto para outro. Na Bíblia, que não esconde nenhum fato dos homens de Deus, ele conta as fraquezas e os problemas de todos aqueles que estão relacionados na Bíblia. Uma pessoa pode perfeitamente assassinar o próprio irmão por inveja. E nós sabemos que quem fez isso foi Caim. Pode inclusive matar toda a população masculina de uma cidade por causa de uma explosão de vingança. A exemplo de Simeão e Levi. Os irmãos se lembram dessa história, né? A irmã deles foi deflorada, né? Eles então armaram uma cilada, prepararam-se para isso e mataram todos daquela cidade, os homens, né? Por causa da nossa explosão de ganância, alguém pode roubar uma bela capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro. Uma explosão de ganância. Acã é esse exemplo. A falta de domínio próprio na área da carnalidade levou os homens de Sodoma, tanto moços quanto velhos, a cercar a casa de Ló para ter as relações carnais com os anjos que eles hospedavam. Essa mesma dificuldade levou Rúben a deitar-se com a mãe de Dan e Naftali, que eram seus irmãos, por parte de pai. Levou também a mulher de Potifar
a caluniar José, porque ele se negou a atender os pedidos dela. Levou Davi, o cantor de Israel, a se deitar com a esposa de Urias, um dos seus 30 valentes. Levou também Amon a forçar e violentar a sua irmã, por parte de pai. E levou ainda um cristão de Corinto a possuir a própria madrastra, que foi o mesmo crime de Rubem. Então todos nós temos grandes dificuldades aí, muitas vezes, em nos voltar para o bem. E por isso nós precisamos pedir, gritar por socorro. Havia na igreja de Corinto falsos mestres que aprontavam com relação a enganar os irmãos, né? Eram cheios de maldade, cheios de problemas também. Muito bem. Na nossa sã consciência, talvez, ninguém tem condições de dizer que podemos dispensar as orações de livramento, dos pedidos de socorro. E nós precisamos pedir socorro por isso. Principalmente aqueles que conseguiram a duras penas se livrar de vários problemas, né? Muitas vezes do álcool, da droga, da pornografia, da prostituição, e que muitas vezes chegam no dia mal, sem estarem devidamente preparados com a armadura recomendada por Paulo, as proteções recomendadas por Paulo, e podem de fato se sucumbir e de novo ficar presos a isso. Em meio a essas batalhas, né? Em meio à dificuldade que todos nós temos e que precisamos reconhecer, a gente então faz a mesma pergunta do salmista. Olho para os montes, de onde me virá socorro? Vivemos num mundo cheio de problemas, que são os mesmos problemas de antigamente. O mundo hoje tem as mesmas maldades, as mesmas tendências que sempre houveram. Não somos diferentes dos nossos antepassados. E precisamos entender isso. De onde me virá o socorro? Essas orações que nós chamamos de radicais, de tratar a causa do problema, nunca serão feitas por pessoas que se acham presunçosas, são pessoas autossuficientes, incapazes de admitir sua fragilidade, né? Todos nós temos um dizer normal entre nós, né? que alguém que se acha imbatível, autossuficiente, ele se acha, né? Uma pessoa que se acha nunca achará nada diante de Deus. Porém, quando reconhecemos que não conseguimos negar a si mesmo no dia mal, né? Precisamos então dobrar os joelhos e fazer essas orações. Quando nós temos Cristo falando sobre o fariseu e o publicano, eu gosto muito de usar essa passagem, sempre uso em vários textos. Nós temos o fariseu agradecendo a Deus: olha, Senhor, muito obrigado, porque eu sou, né, uma pessoa que jejua, que faz vários atos de bondade, e não sou como esses, né, pecadores por aí, como esses publicanos por aí. A pessoa estava fazendo oração a Deus, tendo a convicção de que ela era merecedora da graça e da misericórdia, ou melhor, era merecedora, né, fazia por méritos o favor de Deus. Já o publicano, nem tendo coragem de levantar os olhos, ele apenas falava: Senhor, gritando por socorro, né? Sabendo das suas limitações, sabendo dos seus problemas, sabendo da sua situação de preso debaixo da masmorra do erro, ele simplesmente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez nós pudéssemos dizer, sabendo da sua incapacidade de se socorrer, ele dizia, né?
o que o salmista diz no verso 2 do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, não vem de mim mesmo, não vem de mais ninguém. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa oração precisa ser feita por nós frequentemente, repetindo então o que o salmista no Salmo 51 fala no verso 1 e 2, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o verso 3, ele reconhece aquilo que ele de fato é. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Muitas vezes nós perguntamos, né? Podemos então dizer, e os irmãos vão se lembrar do que eu vou falar agora, só para descontrair um pouco, a gente pergunta, né? Quem poderá me socorrer? Aqueles que têm aí talvez um pouco mais de idade se lembram bem desse texto, dessa palavra, né? Mas quem poderá me socorrer? Realmente, só Deus poderá nos socorrer. E quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos, nós temos lá, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, o seguinte texto, né? Já bastante conhecido também pelos irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que para isso, nós precisamos reconhecer o que o salmista lá em Salmo 51 reconheceu. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, eu percebo, está sempre diante de mim, né? E finalmente, repetindo a frase do publicano, né? Ó Senhor, levando os meus olhos, né? Ainda que espiritualmente falando, eu olho para os montes e não há quem possa me socorrer a não ser o Senhor. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Todos nós temos, em momento ou outro, alguma necessidade de pedir a Deus. Pedimos muitas vezes por saúde, por nossa área financeira, por um parente que está doente, por nosso trabalho, por nossa vida. Mas nós precisamos entender que é preciso, antes de qualquer outra coisa, pedir a Deus que nos ajude, que nos dê socorro, que venha ao nosso encontro e que nos dê o socorro das nossas próprias iniquidades, dos nossos próprios pecados. Que nós possamos orar igual a Davi, que nós possamos orar igual ao publicano, que nós possamos seguir a recomendação de 1 João, que nós possamos entender que nós não somos quem pode nos salvar. Só Deus nos pode salvar. Amém? Que Deus possa, de fato, abençoar esse texto nos corações dos irmãos, nos nossos corações, né? Que nós possamos, durante nossa vida, durante nossas lutas diárias, entender que é preciso, antes de qualquer outra coisa, nos livrar de nós mesmos, da nossa própria tendência. Que Deus abençoe os irmãos. A palavra está com a irmã Virgínia. Gostaria de agradecer aos irmãos que nos visitam, né? Nós temos alguns aí. Eu não vou dizer os nomes para não errar, irmãos, perdoe, tá? Mas sejam todos bem-vindos, tá bom? E todos os irmãos também. Que Deus abençoe, todos tenham excelente semana, tenham uma excelente noite também, né? Que descanse bastante, porque amanhã começa a batidão para todo mundo, né? Deus esteja confirmando em nossos corações a palavra dele. Sejamos cada dia mais dependentes do Senhor, para glorificá-lo sempre. Deus abençoe. Vamos orar silenciosamente, cada um no seu cantinho. Vamos encerrar este culto aqui
Estão todos convidados a estar conosco nas quartas-feiras e nos domingos à noite. Estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma ótima semana.